Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? A chuva começou devagar, como sempre faz no Cerrado. Primeiro, umas gotas esparsas nas folhas do pequi. Depois, o tamborilar suave, que se transforma em sinfonia quando encontra a terra seca. Eu conhecia essa música de cor. 3 anos andando por essas trilhas te ensinam a ler o céu como quem lê um livro aberto. Meu nome não importa mais. Os que me chamavam assim estão enterrados junto com tudo que um dia fui. Hoje, sou apenas o homem que cavalga entre Goiás e Tocantins, carregando nas alforjas o suficiente para sobreviver e nos olhos o peso de quem perdeu demais. A égua branca debaixo de mim conhece essas estradas melhor que eu. Lúcia. Dei esse nome porque ela apareceu na minha vida numa manhã clara, quando eu mais precisava de luz. Ela sente coisas que eu já desaprendi a sentir. Hoje, por exemplo, suas orelhas se mexiam nervosas, como se captassem algo que o vento ainda não tinha trazido até mim. Era meio-dia quando decidi desviar da trilha principal. Não por planejamento, nunca planejo nada há 3 anos. Foi instinto puro, aquela voz interna que te grita para virar à esquerda quando a lógica diz para seguir reto. Lúcia concordou com um relincho baixo, quase um sussurro. A estrada de chão batido deu lugar a uma picada estreita, margeada por buriti e sempre-vivas. O cheiro de terra úmida subia das folhas caídas, misturado com o perfume doce das flores de ipê que ainda insistiam em brotar mesmo fora de época. Cada passo da égua ecoava diferente, mais abafado, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Foi então que senti. Não era o vento, não era o canto dos bem-te-vis. Era algo mais sutil, mais urgente, um cheiro que não pertencia ali, perfume barato misturado com medo. E por baixo disso, outro cheiro que conhecia bem demais, o odor acre do desespero humano. Lúcia parou sozinha, as narinas dilatadas. Ergui a mão para acariciar seu pescoço e senti sua pele arrepiada. Ela também sabia. Sempre soube antes de mim. Desmontei em silêncio, amarrando as rédeas num galho baixo de murici. Meus pés descalços. Há tempos abandonei as botas. Encontraram o chão macio, sem fazer ruído. 3 anos fugindo da civilização me ensinaram a andar como os antigos, sentindo cada graveto antes de pisar, cada folha antes de esmagá-la. O perfume ficou mais forte conforme me aproximei, e junto com ele, um som que me gelou a espinha. Um soluço abafado, tentando ser silencioso, mas falhando. Era o som que uma pessoa faz quando já desistiu de pedir ajuda, mas o corpo ainda insiste em chorar. Afastei os últimos galhos de uma moita de macaúba e vi. Uma varanda de madeira crua, construída no meio do nada, como se alguém tivesse começado uma casa e desistido no primeiro degrau. E ali, amarrada como um animal prestes ao abate, estava ela. O vestido era branco, ou tinha sido. Agora carregava manchas de terra, folhas grudadas na saia e uma mancha escura na altura do joelho que podia ser sangue ou lama. Não importava. O que importava eram os pulsos roxos, marcados por cordas grossas que cortavam a pele clara. Os pés descalços, sujos, com pequenos arranhões que contavam a história de alguém que tentou correr e não conseguiu. Mas foi o rosto que me quebrou. Ela não tinha mais de 25 anos. Cabelos castanhos grudados na testa pelo suor e pelas lágrimas, olhos inchados que olhavam para o nada, não por desistência, mas por uma mistura de terror e incredulidade, como se ainda não conseguisse acreditar que aquilo estava acontecendo com ela. Um véu rasgado pendia de seu cabelo, balançando com a brisa como uma bandeira de rendição. Foi quando ouvi o primeiro rosnado. Eles estavam ali há tempo, só esperando. Lobos-guará, 5 que consegui contar nas primeiras olhadas. Não atacavam porque ela ainda estava viva, ainda se mexia, mas cercavam, esperavam,
Um deles, o maior, se aproximou da varanda farejando a barra do vestido. Outro testou os degraus de madeira com a pata, calculando distâncias. Eles não tinham pressa. Sabiam que ela não ia a lugar nenhum. Ela os viu também. Vi seus lábios se moverem numa oração silenciosa, lágrimas escorrendo sem som. Não gritava mais. Provavelmente já havia gritado até a garganta rasgar e descoberto que não havia ninguém para ouvir. Fiquei imóvel por alguns segundos, não por medo ou hesitação, mas porque conhecia bem aquele peso no peito. Era o mesmo que senti quando encontrei minha mulher e minha filha 3 anos atrás, no que sobrou da nossa casa depois do incêndio. A mesma sensação de estar chegando tarde demais, de estar sempre um passo atrás da tragédia. Mas ela ainda respirava, ainda estava aqui. Os lobos me sentiram antes de me verem. 2 orelhas se voltaram na minha direção, narinas testando meu cheiro. Conheciam o odor de predador. Todos nós reconhecemos nossos iguais. Dei um passo à frente, quebrando um graveto de propósito. O menor dos lobos rosnou baixo, mas foi o primeiro a recuar. Os outros me encararam por alguns segundos, pesando chances, medindo intenções. Não era medo, era respeito mútuo. Eles sabiam que eu não estava ali como competidor pela presa. Estava ali como algo mais perigoso. Um homem com propósito. 1 a 1, se afastaram para a linha das árvores. Não fugiram, apenas mudaram de posição, deixando claro que estariam observando. Só então, ela me viu. Nossos olhos se encontraram e li neles tudo o que precisava saber. Não era súplica, era resignação misturada com um fio de esperança tão tênue que quase não existia. Como se ela tivesse aprendido a não esperar ajuda, mas ainda não conseguisse evitar o reflexo de tentar acreditar. Não disse nada. Não havia palavras para aquilo. Apenas me aproximei, tirei a faca da bainha no cinto e comecei a cortar as cordas. Cada nó contava uma história de crueldade calculada. Não eram amarras feitas na pressa. Eram laços pensados para durar, para machucar, para lembrar. A corda estava úmida, não só do orvalho da manhã, mas do sangue que escorria dos pulsos dela, onde o sisal havia cortado a pele. Minha faca era velha, com cabo de chifre gasto pelo uso, mas a lâmina ainda mordia limpo. A primeira corda se desfez com um estalo surdo e senti o braço esquerdo dela relaxar, como se fosse a primeira vez em horas que os músculos podiam descansar. Ela não falou, não gemeu de alívio. Apenas me olhava com aqueles olhos que já tinham visto demais, respirando pela boca como quem esqueceu, como se respira pelo nariz quando o medo aperta a garganta. Quieta, murmurei. Mais para mim mesmo que para ela. Minha voz saiu rouca, oxidada pelo desuso. Fazia dias que não falava com outro ser humano. O segundo nó estava mais apertado, cortando a circulação do pulso direito. A pele ali estava quase roxa, inchada. Tive que trabalhar a lâmina com cuidado, sentindo o calor que irradiava da carne machucada. Quando a corda cedeu, ela soltou um suspiro baixo, o primeiro som que a ouvi fazer. Foi então que vi suas mãos. Não eram mãos de quem trabalhava na roça. A pele era lisa, sem calos, com unhas que ainda guardavam restos de esmalte cor-de-rosa. Mãos de cidade, de quem conhecia mais de livros que de terra. Mas estavam cortadas, arranhadas, com a palma esquerda marcada por uma queimadura em formato de ferradura. Meu estômago se revoltou. Conhecia aquela marca, ferro de marcar gado, aquecido até ficar vermelho e pressionado contra a pele. Alguém tinha marcado ela como se marca uma res. Filho da puta! As palavras saíram sozinhas, carregadas de uma raiva que pensei ter enterrado junto com minha família. Ela me olhou assustada, como se o som da minha voz fosse mais perigoso que toda a situação. Balancei a cabeça, tentando explicar sem palavras que a raiva não era direcionada a ela. Os nós dos tornozelos foram os piores. Estavam molhados, não de orvalho, mas de urina.
Ela havia se urinado de medo, provavelmente mais de uma vez. O cheiro ácido se misturava com o perfume barato e o suor seco, criando um odor que me lembrava de campos de batalha. Quando cortei a última corda, ela desabou. Não foi uma queda controlada. Foi um colapso completo, como se os tendões tivessem esquecido como sustentar o peso do próprio corpo. Caiu de joelhos no assoalho de madeira crua, as mãos indo instintivamente para os pulsos machucados. O véu rasgado escorregou do cabelo e foi levado pelo vento, dançando entre as árvores até desaparecer na mata. Junto com ele, foi embora qualquer resquício da mulher que tinha acordado naquela manhã, acreditando que seria o dia mais feliz da sua vida. Fiquei ali parado, segurando a faca suja de sangue dela, sem saber o que fazer com as próprias mãos. 3 anos de solidão me desacostumaram do contato humano. Não sabia mais como consolar, como ajudar. Sabia apenas como sobreviver. Ela levantou o rosto para me olhar, e foi quando vi que não era só medo nos seus olhos. Era vergonha. Vergonha por ter sido enganada, por ter acreditado em promessas vazias, por estar ali naquele estado. A voz saiu como um fio, quebrada. Eu pensei que era... Não conseguiu terminar. Desatou a chorar, mas era um choro silencioso, controlado. Como se até mesmo as lágrimas fossem um luxo que não podia se permitir. Me agachei ao lado dela, mantendo distância suficiente para não a assustar mais. Guardei a faca na bainha e tirei a camisa, oferecendo para que cobrisse o vestido rasgado. "Como é seu nome?" Perguntei baixo. Ela demorou para responder, como se tivesse esquecido. "Marina", sussurrou. "Marina Santos." "Mas Marina", repeti, deixando que o nome se assentasse entre nós. "Precisa sair daqui. Eles podem voltar." Ela assentiu, mas não se mexeu. As pernas tremiam tanto que duvido que conseguisse se levantar sozinha. Foi quando ouvi o barulho. Motores. Ainda distantes, mas se aproximando. 2 motos, talvez 3, vindo pela estrada principal. O som ecoava entre as árvores, crescendo de volume a cada segundo. Marina ouviu também. Seu rosto empalideceu ainda mais, e ela se encolheu como um animal ferido. "Eles voltaram", murmurou, a voz carregada de terror. "Eles disseram que voltariam quando..." Não precisou terminar. Entendi tudo. Os motores pararam a algumas centenas de metros dali. Ouvi vozes masculinas, risos baixos, o som de latas sendo abertas. Cerveja. Estavam se preparando para alguma coisa. "Pode andar?" Perguntei urgente. Ela tentou se levantar, mas as pernas cederam. 3, 4 tentativas, todas falhando. O corpo dela havia chegado ao limite. As vozes ficaram mais próximas. Distingui pelo menos 3 homens, conversando em tom casual sobre a noivinha e sobre como ia ser divertido. Meu sangue ferveu. "Me desculpa", murmurei para Marina e a peguei no colo. Ela pesava menos que um saco de milho. Senti cada osso através da pele, cada músculo tenso de terror. Carregá-la foi como carregar um pássaro ferido. Delicada, quebrada, mas ainda viva. Corri para onde havia deixado Lúcia, o coração batendo no ouvido. As vozes estavam mais próximas agora, e ouvi o som de passos quebrando gravetos. Eles estavam seguindo a trilha. Lúcia me esperava inquieta, as orelhas voltadas para trás. Coloquei Marina na sela, na minha frente, e montei num movimento fluido. "Segura em mim", sussurrei. Seus braços machucados se fecharam ao redor da minha cintura. Fracas, mas determinadas. Senti suas lágrimas molhando minhas costas. Esporeei Lúcia para dentro da mata, longe da trilha, longe das vozes que se aproximavam. Atrás de nós, ouvi um grito de raiva quando descobriram a varanda vazia. Mas já estávamos longe, já estávamos seguros. Por enquanto, a mata fechada engoliu nossos rastros como água engole pedra. Lúcia conhecia esses caminhos invisíveis, trilhas de animais que serpenteavam entre as árvores sem deixar pegadas óbvias.
Cada passo era calculado, silencioso, medido pela necessidade de desaparecer completamente. Marina tremia contra minhas costas. Não era só o frio da tarde que começava a cair, era o choque, o terror ainda fresco de quem acabara de escapar de algo que a mente se recusava a processar completamente. Seus braços ao redor da minha cintura eram fracos, mas se apertavam sempre que um galho estalava ou um pássaro voava assustado. Cavalgamos por 1 hora sem parar, sempre se afastando da estrada principal. Eu conhecia um lugar, uma gruta natural escondida entre as pedras do Chapadão, invisível para quem não soubesse exatamente onde procurar. Tinha descoberto por acaso 2 meses atrás, durante uma tempestade, e desde então havia se tornado meu refúgio quando precisava desaparecer completamente. Para onde estamos indo? A voz dela saiu como um fio, quase perdida no som dos cascos da égua sobre as folhas secas. Lugar seguro, respondi sem olhar para trás. Pode descansar um pouco. Ela não respondeu, mas senti seu corpo relaxar ligeiramente. Ainda tremia, ainda se assustava com qualquer ruído, mas começava a entender que eu não era uma ameaça. O sol estava baixo quando chegamos à gruta. Era uma fenda na rocha, quase invisível por trás de uma cortina de cipós e bromélias. O espaço interno era maior do que parecia do lado de fora. Uns 6 metros de profundidade, com teto alto o suficiente para ficar em pé e uma pequena fonte de água que brotava da parede do fundo. Desmontei primeiro, depois ajudei Marina a descer. Suas pernas ainda tremiam, mas agora conseguia se manter de pé, apoiada na parede de pedra. Senta, indiquei uma saliência na rocha, coberta por musgo seco que havia trazido em viagens anteriores. Ela obedeceu sem questionar, encolhendo-se no canto como um animal ferido, procurando um buraco para se esconder. O vestido branco, agora mais sujo que limpo, contrastava com a pedra escura da gruta. Acendi uma pequena fogueira com gravetos secos que mantinha sempre prontos ali. A luz dançante revelou melhor o estado dela. Os pulsos cortados, os pés machucados, a queimadura na palma da mão que agora podia ver claramente. Tinha formato de ferradura mesmo, com as 2 pontas bem marcadas na carne. Quando foi que... Comecei, mas ela me interrompeu. Ontem de manhã. Sua voz era um sussurro rouco. Ele disse que era uma surpresa antes da cerimônia, que tinha preparado algo especial para mim. Fiquei quieto mexendo no fogo. Às vezes é melhor deixar as palavras saírem sozinhas. A gente ia casar na igreja da cidade. Eu tinha comprado um vestido usado, arrumado tudo com o padre. Não era nada muito... Não tínhamos dinheiro para uma festa grande, mas eu estava feliz. Uma lágrima escorreu pelo rosto sujo. Que idiota, né? Não foi idiota, murmurei, tirando um pedaço de carne seca da alforja. Foi humana. Ela me olhou como se ninguém nunca tivesse dito algo assim para ela. Me trouxe numa moto emprestada. Disse que era só uma parada rápida, que tinha deixado um presente para mim numa casa de um amigo. Quando chegamos lá, sua voz falhou. Não precisa contar tudo agora. Preciso. Ela se endireitou, limpando o rosto com a manga rasgada. Preciso porque ainda não acredito que aconteceu, que eu deixei acontecer. Ofereci a carne seca e uma cuia com água da fonte. Ela bebeu como se não tivesse tomado água há dias. Depois mordiscou a carne sem interesse real, puro instinto de sobrevivência. Ele não estava sozinho, continuou. Tinha mais 2 esperando. Riram quando me viram de vestido de noiva. Disseram que eu tinha me vestido certinho para a ocasião. Foi quando entendi que nunca houve casamento, nunca houve nada. O fogo crepitou, mandando faíscas para o teto da gruta. Senti aquela raiva familiar subindo pelo peito, a mesma que me consumiu quando descobri quem tinha colocado fogo na minha casa. Me amarraram, me levaram para aquela varanda, disseram que eu era um presente,
que outros iam chegar durante o dia para... Ela não conseguiu terminar. Quantos homens você viu? 3 ontem. Mas eles falaram de outros. Disseram nomes, riram sobre quem ia chegar primeiro. Marina encolheu os ombros. Não sei quantos eram, só sei que eu ia morrer ali. Olhei para ela, pequena, quebrada, mas ainda respirando, ainda lutando. Havia força nela, escondida sob o terror e a humilhação. O tipo de força que só se revela quando tudo o mais já foi perdido. Como você se chama? Ela perguntou de repente. Hesitei. Havia tanto tempo que ninguém perguntava meu nome que quase esqueci como responder. João, disse finalmente. Era verdade, mas não toda a verdade. João havia sido o nome do homem que tinha família, casa, razões para acordar de manhã. Agora era apenas uma palavra que designava quem eu costumava ser. João, ela repetiu, como se estivesse testando o som. Obrigada, João, por me tirar de lá, por me dar uma chance. Fiquei quieto. Agradecimentos sempre me deixavam desconfortável. Especialmente quando vinham de pessoas que não deviam nada a ninguém, mas tinham sido feridas assim mesmo. Eles vão procurar, murmurei. Não vão desistir fácil. Marina assentiu, mas vi algo diferente em seus olhos. Não era só medo agora, era determinação. Eu sei. Ela se levantou, cambaleando ligeiramente, mas se mantendo de pé. Por isso preciso ir embora, sumir de vez. Não posso voltar para casa, não posso ir para a polícia. Eles conhecem gente, têm contatos. Se eu aparecer em qualquer lugar oficial, para onde vai ir? Ela deu de ombros, um gesto pequeno e desamparado. Não sei. Longe, bem longe. Talvez outro estado, outra vida. Olhou para as próprias mãos machucadas. Se é que ainda sei viver. Foi quando ouvimos, distante mas inconfundível, o som de motores novamente. Múltiplos motores desta vez, e estavam se espalhando, como se estivessem vasculhando a área sistematicamente. Marina ficou rígida, os olhos arregalados de terror. Eles me acharam. Não, murmurei, já apagando o fogo com terra. Ainda não, mas estão procurando. O som das motos ficou mais próximo, depois se afastou, depois se aproximou de novo. Era uma busca organizada, metódica. Eles conheciam a região e tinham tempo para procurar direito. Marina se encolheu no canto da gruta, abraçando os joelhos. Vi em seus olhos o mesmo desespero da varanda, a certeza de que não havia escapatória. Mas eu conhecia essas matas melhor que eles. E tinha uma vantagem que não esperavam. Eu não tinha mais nada a perder. O som das motos circulou pela mata por mais de 2 horas. Eles não sabiam onde procurar exatamente, mas tinham paciência e gasolina suficiente para vasculhar cada trilha, cada clareira, cada possível esconderijo. De vez em quando, o barulho se aproximava tanto que conseguia distinguir vozes gritando comandos, coordenando a busca. Marina não falou uma palavra durante todo esse tempo. Ficou encolhida no canto mais escuro da gruta, tremendo mesmo com o calor que irradiava das pedras aquecidas pelo sol do dia. Vez ou outra, eu a via levar a mão à queimadura na palma, tocando a marca como se fosse um lembrete físico de que tudo aquilo era real. Quando o último motor finalmente se afastou e o silêncio voltou à mata, ela soltou um suspiro longo e doloroso. Não vão desistir, murmurou. Não até me encontrar. Por que é tão importante para eles? Perguntei, mantendo a voz baixa mesmo com o silêncio ao redor. Por que não procuram outra pessoa? Ela demorou para responder, como se estivesse decidindo o quanto da verdade podia compartilhar. Porque eu vi coisas, ouvi conversas, engoliu seco. O homem que ia casar comigo, ele não era só um golpista, era parte de algo maior. Que tipo de coisa? Tráfico de pessoas. As palavras saíram como uma confissão dolorosa.
Meninas jovens, principalmente. Eles fingem relacionamentos, noivados, casamentos, ganham confiança, isolam as vítimas das famílias, depois vendem. Meu estômago se revirou. Conhecia histórias assim, ouvia nos vilarejos por onde passava. Sempre achei que eram exageros, lendas urbanas inventadas para assustar. Você sabia? Não! Ela quase gritou, depois baixou a voz rapidamente. Claro que não. Eu pensei que ele me amava, que éramos um casal normal planejando uma vida juntos. Só descobri quando me levaram para aquela casa ontem. Ela pausou, limpando lágrimas que insistiam em escorrer. Eles conversavam na minha frente como se eu já estivesse morta. Falavam de outras meninas, de lugares para onde enviavam, de quanto dinheiro cada uma rendia. Sua voz ficou mais baixa. E falavam do meu destino, do que fariam comigo antes de me entregar para quem tinha comprado. Por isso a marca na mão. Ela olhou para a queimadura como se fosse veneno. Disseram que era para eu não esquecer a quem pertencia agora, que todas as mercadorias deles levavam essa marca. A raiva que senti foi tão intensa que precisei me levantar e caminhar até a entrada da gruta para não socar a parede de pedra. 3 anos de solidão me ensinaram a controlar emoções, mas algumas coisas ainda conseguiam atravessar todas as barreiras que construí. Você tem família? Perguntei quando voltei. Minha mãe mora em Brasília. Marina limpou o nariz na manga do vestido. Mas eles sabem disso. Conhecem meu endereço, meu trabalho, minha rotina. Se eu aparecer em qualquer lugar conhecido, ela não sabe onde você está? Não. Eu ia ligar depois do casamento para contar que tinha me casado. Ela nem conhecia ele. Um sorriso amargo cruzou seu rosto. Agora acho bom que não conhecia. A noite caiu completamente enquanto conversávamos. Lá fora, os sons da mata assumiram o turno noturno. Corujas, grilos, o sussurro do vento nas folhas. Era a música que me acalmava, mas vi que Marina se encolhia a cada ruído estranho. Durma um pouco, sugeri. Amanhã precisamos nos mover. Para onde? Era uma boa pergunta. Minha vida dos últimos 3 anos havia sido uma deriva constante, sem destino definido, sem planos além do dia seguinte. Mas agora tinha alguém comigo, alguém que precisava de mais que sobrevivência. Precisava de uma saída. Conheço gente, em Palmas, gente que pode ajudar. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Conhecia pessoas, sim, mas do tipo que prefere não ser procurado. Ex-militares, desertores, gente que vivia nas margens da sociedade por escolha ou necessidade. Não sabia se eles ajudariam, mas eram a única opção que podia oferecer. Marina se deitou sobre o musgo seco, usando meu colete como travesseiro. O vestido de noiva rasgado fazia ela parecer um fantasma. Uma aparição perdida entre os mundos dos vivos e dos mortos. João? Sua voz era sonolenta, mas ainda carregada de medo. O que foi? Se eles nos encontrarem, promete que não vai deixar eles me levarem viva? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Olhei para ela, pequena, quebrada, mas ainda lutando, e entendi que estava pedindo para eu fazer a coisa mais difícil que um ser humano pode pedir para outro. Não vai ser necessário, murmurei. Promete. Fiquei em silêncio por um longo tempo, ouvindo sua respiração ficar mais lenta conforme o sono chegava. Quando finalmente respondeu, ela já estava dormindo. Mas eu fiquei acordado a noite toda, montando guarda na entrada da gruta. Não só pelos homens que podiam voltar, mas pela promessa que ela havia me pedido para fazer. E pela certeza crescente de que, pela primeira vez em 3 anos, eu tinha algo pelo que valia a pena lutar novamente. Às 4 da manhã, ouvi o primeiro motor distante. Eles tinham voltado, e desta vez estavam mais próximos. O motor não estava sozinho, era um som diferente dos outros, mais pesado, mais potente. Uma caminhonete, talvez uma F1000,
abrindo caminho pela mata onde as motos não conseguiam passar. E junto com ela, as motos menores, como um bando coordenado cercando a presa. Marina acordou com minha mão em seu ombro. Eles voltaram. Sussurrei. Ela se sentou imediatamente, todos os músculos tensos. O medo tinha virado instinto puro agora. Não precisava mais pensar para entrar em estado de alerta máximo. O som ficou mais próximo, muito mais próximo. Eles tinham descoberto algo. Talvez os rastros de Lúcia, talvez a fumaça da fogueira que apaguei na noite anterior. Não importava como, mas sabiam que estávamos na área. "Pode andar?" perguntei baixo. Ela assentiu, embora eu pudesse ver que as pernas ainda tremiam. A noite de descanso havia ajudado, mas não tinha apagado o trauma, nem curado as feridas. Selei Lúcia no escuro, movendo-me por instinto e memória muscular. Cada movimento era silencioso, preciso. Marina me observava como se estivesse tentando entender como alguém podia ser tão calmo no meio do perigo. "Para onde?" ela sussurrou quando montei. "Norte. Tem uma ponte antiga sobre o Tocantins, uns 40 quilômetros daqui. Se conseguirmos chegar lá." O som da caminhonete parou a talvez 200 metros da gruta. Ouvi portas batendo, vozes baixas, coordenando algum tipo de estratégia. Estavam se organizando para uma busca a pé. Saímos pela parte de trás da gruta, por uma passagem estreita entre as pedras que dava para um vale coberto de mata densa. Lúcia conhecia o caminho. Já tínhamos usado essa rota antes, quando quis evitar a estrada principal completamente. Por 2 horas, cavalgamos em silêncio quase total, parando apenas quando algum galho ameaçava fazer barulho ou quando Lúcia indicava que havia algo estranho à frente. Marina se agarrava em mim, como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que havia desmoronado ao seu redor. Foi quando chegamos ao rio que tudo desandou. A ponte estava guardada, não uma ponte moderna, mas uma velha estrutura de madeira e ferro, construída décadas atrás e agora meio abandonada. Era o único ponto de travessia num raio de 20 quilômetros, sem ter que nadar contra a correnteza do Tocantins. E havia 2 homens esperando do outro lado. "Merda", murmurei, puxando as rédeas para parar na linha das árvores. Marina viu também. 2 caras encostados numa moto, fumando e conversando como se estivessem numa tarde qualquer de domingo. Mas a posição não era casual. Tinham visão completa da ponte e de quem tentasse atravessar. "Eles sabiam", Marina sussurrou, a voz carregada de desespero. "Sabiam que tentaríamos atravessar aqui." Ela tinha razão. Não era coincidência. Conheciam a região bem o suficiente para prever nossos movimentos, antecipar nossas rotas de fuga. Ou então tinham alguém que conhecia meus hábitos. A suspeita me atingiu como um murro no estômago. Nos últimos 3 anos, pouquíssimas pessoas sabiam das minhas rotas habituais. A maioria estava morta ou sumida. Mas algumas ainda andavam por aí, vendendo informações para quem pagasse melhor. "Tem outro jeito de atravessar?" Marina perguntou. "Tem, mas não com a égua." 40 metros rio acima havia uma corredeira onde a água corria rasa sobre pedras. Dava para atravessar a pé, mas seria perigoso. As pedras eram escorregadias e a correnteza forte o suficiente para derrubar quem perdesse o equilíbrio. E Marina mal conseguia ficar de pé em terra firme. "Então vamos", ela disse, começando a descer da sela. "Não, você não tem condições de atravessar ali. E eu não vou abandonar Lúcia." A égua havia me salvado mais vezes do que podia contar. Era minha companheira, minha família, a única constante numa vida de deriva. Deixá-la para trás seria como arrancar um pedaço de mim mesmo. "Então, o que fazemos?" Olhei para a ponte novamente. Os 2 homens ainda estavam lá, relaxados, mas atentos. Provavelmente tinham rádio para chamar reforços se nos vissem. Não havia como passar despercebido, a não ser que eles não estivessem mais lá para nos ver. "Espera aqui."
murmurei desmontando. Se algo der errado, segue rio acima até a corredeira e atravessa sozinha. Do outro lado, pega a estrada que vai dar em Palmas. Procura um bar chamado Último Refúgio no final da Rua dos Caminhoneiros. Fala com um cara chamado Coronel. Diz que o João mandou. O que você vai fazer? Não respondi. Tirei a faca da bainha e chequeei se estava bem afiada. 3 anos vivendo como fantasma me ensinaram algumas habilidades que preferia não ter aprendido. João, não. Marina segurou meu braço. Não por minha causa. Já causei problema demais. Não é só por você, murmurei, e percebi que era verdade. Era por minha mulher e filha, que morreram queimadas enquanto eu estava na cidade vendendo milho. Era por todas as outras Marinas que esses homens tinham caçado e vendido. Era por 3 anos de raiva guardada que finalmente tinha um alvo merecido. Fica com Lúcia. Se eu não voltar em 1 hora, vai embora. Não dei tempo para ela responder. Mergulhei na mata, movendo-me como havia aprendido nos últimos anos. Parte homem, parte animal, parte sombra. Cada passo calculado, cada respiração controlada. A ponte ficava numa curva do rio, parcialmente escondida por uma moita de bambus. Me aproximei por baixo, caminhando na lama da margem para não fazer ruído. A madeira velha da estrutura rangia no vento, mascarando qualquer som que eu pudesse fazer. Os 2 homens estavam a menos de 10 metros. Conseguia ouvir a conversa. Disse que era para ficar até meio-dia. Se eles não aparecerem até lá, vão aparecer. O Raimundo disse que conhece os hábitos do cara. Sempre usa essa ponte quando quer ir para Palmas. Raimundo. O nome acendeu uma memória dolorosa. Um ex-sargento que havia me ajudado algumas vezes no primeiro ano após a tragédia. Pensei que pudesse confiar nele. Aparentemente estava errado. E a mina? O patrão ainda quer ela viva? Por enquanto, mas se der muito trabalho... Não ouvi o resto. A raiva tomou conta de tudo. Subi na estrutura da ponte pelo lado de baixo, movendo-me como uma aranha entre as vigas de ferro enferrujado. Meus pés descalços encontravam apoio onde botas escorregavam. Minhas mãos se fechavam em pontos de apoio que outros nem perceberiam. Cheguei por trás deles, silencioso como a morte. O primeiro nem teve tempo de gritar. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio da mata, cheio de vida sussurrando entre as folhas. Era o silêncio que fica depois que escolhas irreversíveis são feitas, depois que a linha é cruzada e não há volta. Fiquei parado na ponte por alguns minutos, as mãos ainda tremendo ligeiramente. 3 anos de solidão, 3 anos tentando enterrar o homem violento que eu tinha sido, e bastaram alguns dias para ele ressurgir completamente. Mas quando olhei para o rio correndo lá embaixo, lavando tudo que não prestava em direção ao mar, senti algo que não experimentava há muito tempo. Alívio. Não pelos homens que não iam mais machucar ninguém, mas pela certeza de que tinha feito a coisa certa. A moto deles estava com o tanque cheio e as chaves no contato. Gente confiante demais, acostumada a ser o predador e nunca a presa. Joguei os rádios na água e voltei para buscar Marina. Encontrei ela exatamente onde tinha deixado, segurando as rédeas de Lúcia e olhando para a direção da ponte como se pudesse ver através das árvores. Quando me viu voltando, o alívio em seu rosto foi tão intenso que quase doeu. "Acabou?" perguntou baixo. "Por enquanto." Não disse mais nada. Algumas coisas é melhor deixar no silêncio. Atravessamos a ponte sem pressa. Do outro lado, abandonei a moto numa ravina coberta de mata e seguimos a pé por trilhas que só eu conhecia. Lúcia carregava Marina na maior parte do tempo. As forças dela tinham melhorado, mas ainda não eram suficientes para longas caminhadas. Levou 2 dias para chegar a Palmas. 2 dias comendo frutas da mata, bebendo água de riachos cristalinos, dormindo em grutas e clareiras escondidas. Devagar, muito devagar, vi Marina começar a respirar normalmente de novo.
O vestido de noiva foi a primeira coisa que ela quis trocar quando chegamos às primeiras casas da periferia. Numa banca de roupas usadas, trocou por calça jeans e uma camiseta simples. Vi ela queimar o vestido numa lata de lixo atrás da loja, observando as chamas consumirem o tecido branco até não sobrar nada. Era bonito, comentei. Era uma mentira, ela respondeu. Mentiras precisam ser queimadas. O último refúgio ficava exatamente onde eu tinha dito, numa rua de terra batida, onde caminhoneiros paravam para beber cerveja gelada e comer comida caseira. O coronel, que não era coronel de coisa nenhuma, só gostava do apelido, estava no mesmo lugar de sempre, na mesa do fundo, costas para a parede, olhos na porta. Ele me reconheceu antes mesmo de eu me aproximar. João, seu filho da puta, disse com um meio sorriso. Pensei que tinha morrido. Quase. Preciso de um favor. O coronel olhou para Marina, depois para mim, e entendeu tudo sem precisar de explicações. Era do tipo que entendia problemas sem fazer perguntas desnecessárias. Que tipo de favor? Documentos novos, passagem para longe e proteção até ela conseguir se estabelecer. Vai custar caro. Tenho dinheiro. Menti. Não tinha quase nada, mas daria um jeito. O coronel estudou meu rosto por um longo momento, depois assentiu. Para você, faço preço de amigo, mas ela vai ter que esperar alguns dias. Documento bom demora para ficar pronto. Marina ficou num quartinho nos fundos do bar, comendo direito pela primeira vez em dias e dormindo em cama de verdade. As marcas das cordas nos pulsos começaram a cicatrizar, mas a queimadura na palma ia demorar muito mais para sarar completamente. Talvez nunca sarasse de todo. No terceiro dia, os documentos ficaram prontos. Nome novo, história nova, passagem de ônibus para São Paulo, onde ela tinha uma prima distante que podia ajudar. Não era muito, mas era um recomeço. E você? Ela perguntou quando nos despedimos na rodoviária. Vai continuar andando por aí sozinho? Olhei para Lúcia, que esperava pacientemente amarrada num poste do lado de fora. Depois olhei para as montanhas ao longe, chamando como sempre chamavam. Por enquanto. Por que me ajudou? A pergunta saiu de repente, como se ela tivesse guardado há dias. Você não me conhecia, não devia nada para mim. Por que parou? Era uma boa pergunta. Pensei em todas as respostas possíveis. Solidariedade humana, instinto de proteção, memórias da minha própria família perdida. Todas eram verdades parciais. Porque você ainda estava lutando, disse finalmente. Mesmo amarrada, mesmo sem esperança, você ainda estava lutando. Isso merece ser protegido. Ela me abraçou então, rápido e forte, como quem abraça alguém que sabe que não vai ver de novo. Obrigada, sussurrou, por me devolver a chance de ser humana. O ônibus partiu com ela numa janela, acenando até a rodoviária desaparecer na distância. Fiquei ali parado por um tempo, sentindo algo estranho no peito. Não era tristeza exatamente, nem alegria. Era algo mais parecido com completude. Como se um pedaço de mim, que estava quebrado há 3 anos, tivesse finalmente se encaixado de novo no lugar. Montei em Lúcia e saí da cidade pela estrada que levava ao norte, em direção às chapadas do Jalapão. Não tinha destino específico, como sempre, mas pela primeira vez em muito tempo, não estava fugindo de alguma coisa. Estava simplesmente seguindo em frente. O sol estava se pondo quando parei para acampar numa clareira cercada de buritis. Acendi uma pequena fogueira e preparei café na lata amassada que carregava nas alforjas. Lúcia pastava tranquila, as orelhas relaxadas pela primeira vez em dias. Foi quando vi a fumaça ao longe. Não era fumaça de queimada. Era fina demais, controlada demais. Era fumaça de fogueira, de acampamento, de gente que, como eu, tinha escolhido dormir sob as estrelas em vez de entre paredes. Podia ser qualquer um. Viajantes, vaqueiros, até mesmo turistas aventureiros.
Não era problema meu, mas havia algo na direção do vento, alguma coisa no jeito que a fumaça subia, que me fez lembrar de Marina, perguntando por que eu tinha parado para ajudá-la. Talvez porque ainda existam pessoas no mundo que merecem ser ajudadas. Talvez porque a solidão não precisa ser permanente. Talvez porque 3 anos é tempo suficiente para qualquer homem se punir pelos próprios erros. Exporei Lúcia na direção da fumaça distante, sem saber o que ia encontrar, mas sabendo que ia descobrir. Porque às vezes, os encontros mais importantes da vida são aqueles que a gente não planeja, que chegam disfarçados de coincidência, quando na verdade são convites do próprio destino. E pela primeira vez em 3 anos, eu estava pronto para aceitar o convite. A fumaça ficou mais próxima. As estrelas começaram a aparecer no céu que escurecia, e em algum lugar na distância, alguém estava esperando, mesmo sem saber que estava esperando. Porque é assim que a vida funciona. Ela sempre oferece uma segunda chance para quem tem coragem de procurar. Há silêncios que gritam mais alto que qualquer palavra. Há encontros que salvam 2 vidas ao mesmo tempo. E há momentos em que fazer a coisa certa não precisa de explicação, precisa apenas de coragem para escutar o que o coração já sabe. Marina seguiu para São Paulo carregando mais que documentos novos. Levava a certeza de que ainda existem pessoas dispostas a parar quando alguém precisa de ajuda. E eu segui para o norte carregando algo que havia esquecido por 3 anos. A lembrança de que ser humano às vezes significa simplesmente aparecer quando alguém precisa que você apareça. Porque no final, não são as grandes gestas que definem quem somos, são os pequenos atos de coragem, os silêncios compartilhados, as mãos estendidas quando tudo parece perdido. São as cordas que cortamos e as liberdades que devolvemos. São os encontros que nos lembram que viver não é apenas sobreviver, é escolher, todos os dias, que tipo de pessoa queremos ser para os outros. E às vezes, numa estrada empoeirada do interior, isso faz toda a diferença.